Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites deste sábado, dia 29 de março de 2025. Vamos ter neste sábado 17 palpites com placar exato e 2 opções média pro jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá abaixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixa o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Bundesliga, 27ª rodada, temos a equipe do Bayern de Munique contra a equipe do ST Pauli. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2 gols e meio ou casa para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 3-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2 gols e meio na partida. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Alemanha Bundesliga, 27ª rodada, temos a equipe do Borussia Mönchengladbach contra a equipe do RB Leipzig. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o terceiro palpite. Ainda pela Alemanha Bundesliga, 27ª rodada, temos a equipe do Wolfsburg contra a equipe do Heidenheim. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o quarto palpite. Agora pela Escócia Premiership, a 31ª rodada, temos a equipe do Celtic contra a equipe do Hearts. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o quinto palpite. Agora pela Espanha, La Liga, 29ª rodada, temos a equipe do Espanhol contra a equipe do Atlético de Madrid. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, fora para ganhar no primeiro tempo. E vamos para o sexto palpite. Agora pela Itália Série A, 30ª rodada, temos a equipe da Juventus contra a equipe da Genoa. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. Vamos para o sétimo palpite. Agora pela Alemanha Bundesliga, 27ª rodada, temos a equipe do Frankfurt contra a equipe do Stuttgart. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o oitavo palpite. Agora pela França Liga 1, a 27ª rodada, temos a equipe do Saint-Étienne contra a equipe do PSG. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2 gols e meio ou fora. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso nono palpite. Agora pela Espanha La Liga, 29ª rodada, temos a equipe do Real Madrid contra a equipe do Leganés. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o décimo palpite. Agora pelo Brasil, a primeira rodada, temos a equipe do Cruzeiro contra a equipe do Mirassol. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou dupla chance. Casa com empate devolve aposta. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão, a primeira rodada, temos a equipe do Fortaleza contra a equipe do Fluminense. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão, a primeira rodada, temos a equipe do Grêmio contra a equipe do Atlético Mineiro. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gols e meio ou dupla chance. Fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão, a primeira rodada, temos a equipe do São Paulo contra a equipe do Sport. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida.
E vamos para o nosso 14º palpite. Agora pela Argentina, abertura da 11ª rodada, temos a equipe do Independiente contra a equipe do Godoy Cruz. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Ainda pela Argentina, abertura da 11ª rodada, temos a equipe do River Plate contra a equipe do Rosário Central. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, casa com empate. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão, a primeira rodada, temos a equipe do Flamengo contra a equipe do Internacional. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 17º palpite. Ainda pela Colômbia, primeira abertura, 11ª rodada, temos a equipe do Independiente Medellín contra a equipe do Águilas. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Casa com empate devolve a aposta. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar seco. Esse daqui foram nossos 17 palpites deste sábado, dia 29 de março de 2025. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.